De volta com o Educador Entrevista, vamos falar na primeira parte aqui do programa um pouquinho a respeito de saúde, na companhia aqui da Carolina de Castro Castreghini. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, hoje a gente se fala aí, né, no dia de sensibilização, de combate à hanseníase. Por muito tempo, não é? A gente viu que foi uma enfermidade que vitimou muita gente, o combate, o cuidado era muito complicado. Mas, felizmente, o panorama mudou, não é? Inclusive no tratamento do nome da doença, né? No passado se falava de lepra, hoje hanseníase. E, de fato, hoje a gente tem um cuidado e uma tranquilidade maior no tratamento. Antigamente ela era uma doença bem discriminada, né? Hoje realmente não fala mais lepra, é hanseníase, porque ela vem do bacilo de Hansen. Né? Hoje o diagnóstico ele é mais tranquilo, o tratamento também, e aí ela é uma doença que é pouco falada, né? Mas que existe ainda uma grande quantidade de diagnósticos. Perfeito. E antigamente a gente tinha isso, né? Até a questão de separar os pacientes da sociedade, não é? A gente tem no estado e no país aí vários locais que eram hospitais especializados, que esses pacientes eram internados e passavam a vida nesses espaços. Hoje não existe mais isso. Na verdade, a hanseníase ela é transmitida por vias respiratórias, né? Mas precisa de um longo contato, um período longo de contato com essa pessoa para poder ser contaminado, né? Não pega por abraço, não pega por compartilhamento, às vezes, de talher, copo. Dessa forma, não ocorre a transmissão, né? E precisa ter uma pessoa que ela esteja com a doença em período de transmissão e fique um longo tempo de exposição com outra pessoa. Por isso que as pessoas que a gente chama de contactantes também podem ser feita o teste, né, ou o exame para verificar se a pessoa tem a doença. Perfeito. E na questão do tratamento também evoluiu muito. Hoje o tratamento ele é bem tranquilo, ele é disponibilizado pelo SUS. Tá, o tratamento de hanseníase, ele é feito pela combinação de 3 antimicrobianos e ele é de 6 a 12 meses. Tá? Então, assim, é super tranquilo o tratamento e é disponibilizado gratuitamente. Com esse fator, né, de cura, o que não existia no passado. Isso, antigamente não existia, por isso até que eles ficavam isolados, hoje não mais. Hoje, às vezes, a pessoa, ela tem a hanseníase, mas como é uma coisa que, às vezes, não tem... Na verdade, assim, quais são os sintomas da hanseníase, né? A hanseníase, ela pode apresentar lesões na pele, com perda de sensibilidade para calor, dor, às vezes formigamento, perda de força, e às vezes a pessoa não consegue identificar que isso é a hanseníase. Acho que é alguma outra coisa dermatológica ou neurológica pela questão de perda de força, de formigamento. E aí o que acontece? Às vezes também não tem mancha, não tem lesões na pele, só mesmo essa parte neurológica da doença. Então, assim, não tem mais essa questão de isolamento. Também, não é, quando a gente pensa no período aí da doença, né, porque a gente tem citações de hanseníase na Bíblia, né, ou seja, é uma enfermidade, uma problemática que a humanidade enfrenta há muito tempo e só recentemente que a gente conseguiu isso, né, tratamento de qualidade e cura. Isso. E tem também, tem pesquisas mais atuais, né, que fala que também tem a questão da vacinação. Não existe a vacina da hanseníase, mas a BCG que a gente toma lá, quando a gente nasce, que é aquela que fica a marquinha no braço, ela ajuda na diminuição da morbidade da doença de hanseníase. Por isso que em alguns casos, quando diagnosticado, eles pedem para refazer a BCG. Perfeito. Então, as comorbidades, o agravamento da doença... Tendo aí a BCG, ela ajuda também também. Ela não é específica, a BCG não é específica para hanseníase, mas ela tem essa interface de melhorar a morbidade da hanseníase. Perfeito. Diagnóstico, né? Como é que é feito? A gente falou aí, né, da questão, às vezes não tem mancha, etc. Como é que a pessoa... O diagnóstico, ele é feito, né, por exame físico, tanto da parte dermatológica, se tiver alguma lesão dermatológica, ou neurológica, se tiver algum sintoma neurológico. Então, assim, o mais importante é o exame físico, mas nós também temos o raspado dérmico, né, que é feito pela equipe, aqui no município é feito pela equipe da Vigilância Epidemiológica, tá? Que aí manda para análise,
Isso, tá com uma feridinha, com o negócio lá, sem sensibilidade, faz uma raspagem. Faz o raspado dérmico da lesão, tá? Ou então o PCR, que é um exame de sangue. Mas o mais importante mesmo é a avaliação ou dermatológica, se tiver alguma lesão, ou neurológica, se tiver perda de força, formigamento, agulhadas. Porque às vezes o médico avalia e pode achar uma outra situação e às vezes esquece da hanseníase. Normalmente a hanseníase é a última coisa que vai pensar, porque como não é mais igual antigamente, que tem um número de casos muito elevados, que é uma doença que é amplamente falada, às vezes esquece. Então a última investigação é hanseníase. E a participação dos espectadores. Gilberto, né, dizendo aqui que teve um tio-avô que faleceu com a doença e que fala isso, né, de como a gente é abençoado hoje de ter tratamento de qualidade, de curar, né, só que ele coloca também isso, né, infelizmente também parece que as pessoas esqueceram da doença e ele pergunta se isso tem dificultado nos diagnósticos. Na verdade, quando o paciente ele procura a unidade e que vai investigar ou por causa de alguma lesão ou por causa de alguma parte neurológica, como perda de força, formigamento, realmente, às vezes precisa de um olhar mais específico do profissional para pegar e investigar. Né? Porque às vezes a pessoa também pode não ter lesão e aí sempre ocorre de que pensa só no final, quando investiga outras patologias, que aí pensa só no final que pode ser hanseníase. E como hoje não é mais falado sobre a hanseníase, então realmente é uma coisa que ficou esquecida e acaba às vezes até dificultando o diagnóstico mesmo. E se detecta, né? Numa pessoa acaba tendo que se fazer aí uma fiscalização de entorno. Isso, porque a hanseníase ela é transmitida por vias respiratórias, né? A pessoa precisa de ficar com um tempo prolongado em contato com essa pessoa, mas o ideal é que faça, então, a investigação dos comunicantes, que a gente chama, né? As pessoas que ficam um tempo mais prolongado perto dessa pessoa com hanseníase. Perfeito. Exatamente por isso, né? Não é só uma exposição de um período curto, num lugar aglomerado, etc. Tá lá com a mesma pessoa que tem contaminação, não é para isso... Isso, precisa de uma exposição de um período prolongado, não é? Você chegou, conversou com a pessoa e... ficou sabendo que a pessoa tem hanseníase, meu Deus, eu tenho hanseníase. Também não é assim, precisa de uma exposição prolongada, né? Assim, troca de talheres, de copo, aperto de mão, isso não tem transmissão. Perfeito. A Cristina parabenizando aqui pela temática, não é? E perguntando, né, a gente estava falando da questão também de tratamento, não é? Totalmente pelo SUS, né? Isso. E a respeito dessa medicação específica, né? Depois, se fizer o tratamento certinho, não volta... Isso, aí faz o segmento com o médico, né? Às vezes precisa de um acompanhamento oftalmológico também, porque como ela afeta às vezes a parte neurológica, precisa de fazer o acompanhamento, mas depois que tem cura... Muito bom. A Rosa aqui também parabenizando pelo tema, colocando que já teve casos no passado da família, né? E falando justamente dessa mudança e do tratamento hoje. E perguntando a respeito de uma questão que era muito comum no passado, que era a perda de membros, etc. Né? Com o tratamento hoje, isso não ocorre mais. Não ocorre. É muito raro mesmo, a não ser que seja uma área muito endêmica, isolada, que não tenha o diagnóstico, o tratamento, né? Mas hoje não acontece mais isso, porque tem o tratamento que é disponível pelo SUS e aí não tem mais esse... E de fato, né, a problemática acabava se somando aí, porque como você colocou, afeta neurologicamente também. Então, também era uma questão do sujeito não sentir mais aquele membro, machucar mais, porque justamente não dói, né? E vira uma bola de neve aí entre cuidado e degradação da doença. Porque como a pessoa, às vezes, não tem a sensibilidade, às vezes ela pisa num material perfuro cortante, ela não tem a sensibilidade, não vê, e aí demora mais, pode ter, às vezes não tem a vacina contra tétano, pode infeccionar. Então, naquela época, levava a uma série, um ciclo, né, de situações que acabavam, mas hoje não mais. Né? Hoje a pessoa consegue fazer o diagnóstico rapidamente, e aí se tem um caso, os comunicantes são investigados e acaba que fechando esse ciclo de transmissão. Cai num quadro, por exemplo, de infecção e não dói, né? A coisa vai se agravando, enfim. Né? Aí a gente percebe o quanto de pessoas também que morreram por assépsia, por outras, né, comorbidades geradas pela doença. Exatamente.
Muito bom. Migrando agora um pouquinho para as ISTs, né, para as infecções sexualmente transmissíveis, aí, Júlia aqui, né, perguntando a respeito do diagnóstico hoje no município, né, onde se faz, que os horários e se todos são por teste rápido. Hoje o município, né, conta com todas as unidades, eles disponibilizam teste rápido para qualquer munícipe, e nós também temos o CTA, que também disponibilizamos testes de HIV, sífilis e hepatite B. Neste momento, a hepatite C está em falta pelo Ministério da Saúde, mas o município está fazendo de uma forma convencional, que a gente chama, que não é teste rápido, mas está sendo feito. E quando existe a gente chama de exposição sexual ou ocupacional, tem a UPA que também faz, mas só nesses casos. Mas aqui no município, todas as unidades têm enfermeiro capacitado para fazer a testagem, e no CTA, que é de demanda espontânea. Perfeito. Nesse caso, né, quando a gente pensa nas unidades, não é, tem que se agendar. Isso, normalmente gestante tem porta aberta para fazer testagem de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Tá? Agora, o restante da população normalmente é agendado. Aí depende da dinâmica de cada unidade, mas normalmente é agendado, só gestante que é demanda espontânea. A paciente tem um diagnóstico que está gestante, né? E aí ela vai fazer a consulta de pré-natal com o enfermeiro, e ele já faz a testagem também, porque é preconizado pelo pré-natal. Perfeito. E no centro de testagem tem dias e horários? Isso. Ou precisa agendamento? No CTA não tem agendamento, tá? É de segunda, quinta e sexta, às 8 horas da manhã. Perfeito. Além da testagem, a pessoa passa também por uma orientação, correto? Isso, é realizada orientação com relação, né, a meios de transmissão, tratamento, vulnerabilidade em relação à exposição. Perfeito. E se fala muito hoje no crescimento alarmante de sífilis, né? E é preocupante justamente por isso, é uma doença silenciosa. Quando começam a aparecer sintomas, a coisa já está bem agravada. Na verdade, a sífilis, né, ela tem 3 fases, né, a primária, secundária e terciária. E às vezes o que acontece é uma doença que às vezes não tem nenhuma sintomatologia aparente, e ela é transmitida por relação sexual também, de mãe para bebê, e se não é feita a testagem, realmente é o único meio do diagnóstico da sífilis, é por testagem. Mas às vezes a pessoa nem imagina, né, que tem, e acaba realmente transmitindo de uma forma desordenada. Perfeito. E de fato, né, tem que se fazer com periodicidade a testagem, porque é uma doença que de novo, né, quando ela de fato começa a se manifestar, ela já lesou alguma coisa, você vai ficar com alguma comorbidade. Exatamente. E a sífilis é de fácil diagnóstico, por teste rápido, é de fácil tratamento, né? São 3 doses de bezetacil, normalmente é o tratamento padrão, e rapidamente ela é curada. E assim, é muito fácil, e realmente as pessoas não fazem, às vezes não fazem o tratamento corretamente, porque o que acontece? Como ela não tem sintomatologia, faz o diagnóstico, às vezes, como a bezetacil é uma medicação mais dolorosa, né, às vezes faz uma dose, não faz a outra, dá um intervalo maior, porque o tratamento da sífilis ela tem que ser feito certinho, no dia correto, senão perde o tratamento. E assim, muito fácil o tratamento, rapidinho, são 3 semanas, mas realmente tem muita gente que não adere. Perfeito. E é acessível, né? Eu acho que a grande questão hoje que é difícil de entender, né, é como é que você tem tantos casos, se você tem diagnóstico acessível, você tem tratamento acessível, é de graça, é agendar e fazer. Assim, o SUS disponibiliza tudo. Você vai, faz diagnóstico, já vai, faz tratamento, é muito tranquilo, né? Não tem impacto nenhum assim, com relação a custo. Você pode, a qualquer momento, mesmo que às vezes a pessoa tenha convênio, ela pode procurar a unidade básica, ela pode procurar o CTA para fazer a testagem, e aí já encaminha para o tratamento bem rápido, disponível também pelo SUS a medicação, mas a adesão ela precisa de ser maior. Exato, né? Justamente por isso, né? Olha, busco, como você coloca, olha,
tive uma relação sem proteção, fiquei na dúvida, etc., vá fazer o exame. Lembrando também a questão de janela imunológica, né? Não adianta nada eu, né, fiz a besteirinha hoje, querer fazer o exame amanhã e achar que vai dar... Na verdade, quando a pessoa ela tem uma relação sexual desprotegida e ela fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né, a gente orienta o quê? Existe no município, né, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, ou às vezes é um profissional que trabalha com algum material cortante e teve uma exposição, até 72 horas procurar a UPA, né, porque lá vai ser feito a primeira testagem. Não quer dizer que a pessoa fez o teste, deu negativo, que ela não tenha alguma doença, porque existe o período realmente de janela imunológica em que o teste demora para fazer o diagnóstico da infecção, seja ela por HIV, por hepatite, por sífilis. Então, a gente sempre pede, teve a exposição, ficou com a pulguinha atrás da orelha, vai na UPA, que eles fazem a testagem, né? Se for necessário, já entra com a medicação e aí vai para o ambulatório de infectologia, faz o segmento e depois de 30 dias repete os exames para ver se a pessoa já saiu da janela imunológica, para ver se realmente o exame mantém negativo ou positivo. Perfeito. Mas como tem uma medicação específica aí, né, dessa exposição, é importante fazer isso, né, e depois fazer o teste. E aí, o Ricardo perguntando a respeito disso, né? Quando a gente pensa aí nesse medicamento para exposição, ele serve para HIV, para sífilis e para hepatite, não? Não, só para HIV. Né? Então, por isso também é importante depois voltar e fazer a testagem para checar aí, né? Isso. Uhum. O interessante da sífilis comparado ao HIV é a questão que a gente falava do tratamento, né, de existir o tratamento. No HIV a gente tem um acompanhamento, vamos comparar aí, não é, com diabetes, né, que você vai ter que fazer o tratamento crônico, a vida toda, para a vida toda. Né? Sífilis não, você trata e... em 3 semanas, se você tratar regularmente certinho, 3 semanas, aí depois já repete o exame, se baixou a titulação, aí tá liberado. Perfeito. E é isso que é estranho, né? A gente parar para pensar que, olha, tem cura, né? Tem tratamento, etc. E a gente vive um boom da doença. Exatamente. Mas é porque pouco é falado sobre a sífilis. Hoje, como não se fala também sobre HIV, a questão de proteção, de uso de preservativo, né? Ficou um pouco esquecido isso, a questão realmente da prevenção com relação às ISTs. E hoje o pessoal não usa tanto preservativo, né? Tem um pensamento assim um pouco mais liberal e acaba realmente fazendo a transmissão, porque às vezes você vê a pessoa, mas você não está escrito, né, na pessoa, eu tenho isso ou eu tenho aquilo. E às vezes a pessoa acaba transmitindo, também às vezes nem sabe que tem, e aí torna esse ciclo de transmissão. Também é interessante a gente destacar justamente que ninguém está imune, né? E que a gente tem tido, no caso das ISTs, fluxos aí de público específico, né? Então, se teve lá no início, por exemplo, do HIV um público, depois a gente viu um boom num determinado momento de pessoas idosas, em função do crescimento dos estimulantes sexuais. Hoje a gente tem a questão de adolescentes, né, muito em alta. Então, cada hora, né, é uma fatia da comunidade que está aí mais propensa às enfermidades. As ISTs, elas perpassam por todas as faixas etárias, né? Em cada momento, dependendo da situação, igual como teve no início, teve uma população que era mais atingida, porque ela era um pouco mais vulnerável, não sabia-se tanto sobre a patologia. Aí depois passou para os idosos, que é a questão, igual você disse, por causa da questão das medicações, né? Eles tinham uma vida sexual um pouco mais ativa, e aí depois diminuiu um pouco dessa população, e hoje as ISTs, elas não têm um perfil muito certinho, afunilado de qual população. Ela atinge todas as populações, e realmente o problema hoje são os adolescentes, porque não se fala mais sobre a prevenção, o uso de preservativo e tudo mais. Ou também porque não vivenciaram de fato a doença, né? Como outras gerações que viam aí, sei lá, seus ídolos né, convalescendo com a doença, enfim. Pessoas com idade inferior a
há 40, 35 anos realmente não vivenciaram a época da epidemia mesmo pelo HIV e pela AIDS, né? Hoje quase não se fala mais, porque às vezes as pessoas convivem, fazem o tratamento, como é uma doença, não é uma doença crônica hoje, né? Então ela não é mais aguda, então as pessoas convivem e nem falam, e aí essa população mais jovem realmente não viveu aquela situação de epidemia, das pessoas morrendo e vivendo toda aquela situação de debilidade da saúde. Perfeito. E já quando a gente pensa em sífilis, né, é uma doença que está aí há séculos também, que tem um histórico, né, e que parece que não existe mais, mas está cada vez mais na rotina das pessoas. Realmente, é porque como não se fala sobre prevenção, uso de preservativo, fazer a testagem, a questão dos exames, né? Normalmente a pessoa quando eles fazem um check-up, não é todo mundo que aceita fazer também os exames de ISTs. Então, realmente fica um pouco mais sem a comunicação e acaba que a pessoa não entende que ela pode estar, né, suscetível a essa infecção. Se a pessoa tiver qualquer dúvida a respeito e acha que pode ter a doença, procurar a sua UBS, é isso? Isso, procurar o atendimento na UBS mais próximo da casa, né? Da sua residência, pedir para passar com o médico, às vezes, se precisar, conversa com o enfermeiro e explica o que está acontecendo, porque aí pode fazer uma investigação mais detalhada com relação aos seus sintomas, né? Uhum. A Rafaela também com uma questão interessante aqui quando a gente fala das ISTs. A gente ainda fala da questão sexual, mas ela pergunta, e os outros fatores, como a gente tinha no passado, né, que se falava muito a respeito do cuidado com tatuagens, manicure, a questão específica quando se falava aí na questão das drogas no compartilhamento de seringas, etc. Isso tem um bloqueio maior? Melhorou essas situações? Na verdade, hoje melhorou muito, né? Porque é igual o pessoal de tatuagem, eles usam produtos descartáveis. As manicures também existe uma conscientização para que usem materiais esterilizados ou então descartável, que cada indivíduo leve o próprio material. Né? Então, hoje algumas drogas também mudaram, então não existe mais o boom das drogas que são compartilhadas por seringa, mas mesmo assim, se você utilizar algum material pérfuro cortante e que foi utilizado por uma pessoa que tenha alguma IST e imediatamente ser compartilhada com outra, ainda existe o risco de transmissão, né? Que hoje existe um bloqueio maior com relação ao uso de coisas descartáveis. A regra sanitária ajudou muito. Exatamente. E existe também uma pressão maior para que essa população profissional use materiais descartáveis, né? Mas não é que não existe a possibilidade de transmissão. Se acontecer de compartilhar e uma das pessoas tiver alguma IST, pode ser transmitida. Exato. E a gente vê isso, né? O acesso ao autoclave, a ferramentas de esterilização, melhorou demais. A gente vê que algumas pessoas têm o cuidado de, olha, mesmo os itens da minha manicure sendo lá, né, esterilizados, eu tenho meu kitzinho, eu levo. Isso mudou muito de mudou bastante, né? A vigilância sanitária, ela tem enfatizado mais com relação a isso. Então, realmente, há uma cobrança maior dos estabelecimentos, dos profissionais dessa área e também a conscientização da população que use, no caso como manicures, que use o seu próprio aparelho individual, que a pessoa leve de casa, que aí não corre o risco. Exato. Né? Então, nesse caso específico, melhorou muito. Por outro lado, né, quando a gente pensa na questão das relações sexuais com cuidado, com preservativo, a gente percebe que parece que, né, as pessoas têm ignorado isso e aí o crescimento das infecções, em especial da sífilis, como a gente falava anteriormente. Porque o que acontece? Como não se fala mais em uso de preservativo, né? Como essa população um pouco mais jovem, abaixo de 35, 40 anos, ela não pegou o boom da pandemia pelo HIV, pela AIDS, né? Então não se fala mais tanto sobre o uso de preservativo e realmente a prevenção para as ISTs primordialmente é feita pelo uso de preservativo. Perfeito. E toda a unidade de saúde tem disponível a distribuição do uso de do preservativo.
Uma coisa também que eu acho que a gente observa aí, né, no caso do HIV, por exemplo, as pessoas que estão fazendo o tratamento regradinho, né, que se cuidam e etc., ficam inativas, ou seja, né, podem ter relação normalmente e não transmitem mais. Só que a sífilis não cai aí, né? E a PEP e a PrEP também ajudaram nessa prevenção. Acho que pode ser um dos fatores que explique o boom da sífilis. Na verdade, assim, a pessoa vivendo com HIV que faz o tratamento regular, que faz os exames, que toma a medicação corretamente, ela pode estar indetectável, né? Então, se ela ficar indetectável, né, a carga viral dela ficar indetectável, ela manter o padrão de tratamento dela, ela realmente fica indetectável e ela não transmite mais, né? Agora, com relação à sífilis, não, a sífilis ela tem que ser tratada, né? E aí, se ela não for tratada corretamente, ela pode ser transmitida. E às vezes a pessoa fez o tratamento, só que o parceiro não fez. E aí o parceiro pode recontaminar essa pessoa. Então, a sífilis, ela precisa do tratamento corretamente, porque ela não fica um período, na verdade, se você trata, você tem a cura, né? Mas ela não é um período prolongado, é aquele período, aquele momento do diagnóstico, fez o tratamento, mas a pessoa, ela precisa de tratar. Exato. E aí você coloca um dado importante, que é essa questão do tratamento de entorno, né? Olha, fui lá, deu positivo, vou conversar com as pessoas que eu tive relações sexuais, avisar que deu positivo para que elas testem e, no caso, né, se tiver detecção, façam o tratamento. Normalmente a gente pede para a pessoa que ela teve diagnóstico de sífilis, para ela comunicar parceiro ou parceiros, né, para fazer o teste. Porque aí também para detectar, porque às vezes a pessoa também pode ter sífilis. Muito bom. Vamos repetir aqui os horários de atendimento de vocês, para quem quiser ir fazer a testagem. A testagem para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, lá no CTA, no Egídio Rico, né? Ela é realizada de segunda, quinta e sexta, às 8 horas da manhã. Nas unidades básicas de saúde, para gestante, é demanda espontânea. E para a demais população, provavelmente com horário agendado, é só procurar a unidade e pedir para agendar com o enfermeiro. Perfeito. No caso do Egídio Rico, marcado às 8 aí, mas chegar um pouco antes. Isso. E entra pelaquela porta lateral. Pela porta lateral para fazer a testagem. Tá, Isso, não precisa de entrar pela recepção, pode entrar pela porta lateral. Maravilha. Levar alguma documentação, cartão SUS, o quê? E documento com foto, prioritariamente documento com foto. Documento com foto e o seu cartão SUS para registro aí junto à unidade. Pedro aqui também perguntando a respeito, que a gente estava falando aí da hanseníase, né? De período de tratamento, né? Existe aí um período específico? O tratamento da hanseníase, ele é feito de 6 a 12 meses. Vai depender vai depender do quadro, né? Da infecção. E porque também vamos fazendo testagens ao longo desse período de tratamento. Isso, vai verificando, né? Muito bom. Também aqui o Rafael, né, a respeito da questão das ISTs que a gente falava. Ele coloca que sempre via aí a questão em eventos, em ações, da questão do preservativo. E que hoje ele percebe isso, né, que estão nessas estruturas, mas percebe o quanto as pessoas não pegam o preservativo. Realmente as pessoas ficam receosas, envergonhadas, às vezes quando a gente distribui, chega até a pessoa e entrega, às vezes até pega, mas se deixar, às vezes, num local e as pessoas pegarem, realmente elas ficam bastante envergonhadas, não tem realmente esse costume hoje. Se perdeu um pouquinho da rotina, né? Era tão natural e Exatamente. Parece que se criou uma aversão aí ao cuidado, o que deveria ser justamente o contrário, né? Né, eles deveriam ter essa conscientização de pegar realmente mais para se preservar, mas realmente não tem mais esse hábito. Muito bom. Carolina, quero agradecer imensamente a participação, a sensibilização, deixar sempre o programa à disposição para a gente falar das campanhas e esperar realmente, né, que as pessoas tomem os devidos cuidados, sejam com STs, seja com a hanseníase, e procuram a sua unidade de saúde em caso de dúvida. Eu que agradeço o convite, que as pessoas tenham um pouquinho mais de conscientização com relação à prevenção, tanto das ISTs, quanto também da hanseníase, se tiver alguma lesão, alguma situação neurológica, conversa com o seu médico, explica o que está acontecendo para uma investigação mais sensível.
Obrigado.